A luta do crente. Eu, criança, que cursava a segunda série primária, quando chegaram aqui, nesta época, uns crentes. Chegaram evangelizando nas ruas para ninguém, porque todos fechavam as suas portas. Diziam que eles não eram de Deus e que ninguém poderia ouvi-los. Logo alugaram um cômodo na avenida principal e colocavam o som de uma sanfona e de violão, que eles mesmos tocavam. A gente escutava de longe, mas ir lá não podia não. Ali só frequentava o senhor, a esposa dele, com vários filhos e um casal que vinha sempre de São Paulo para visitar e ajudar na evangelização. Da casa dos meus pais e no caminho da escola, eu ouvia eles cantando o hino. Foi ali que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E eu gostava, mas não poderia ir lá. Então, foi até que um dia eu fui para o muro da minha casa, escutei tudo que eles falavam. Dava para escutar de lá porque eles usavam um alto-falante daqueles que ia segurando pela mão, né? E indo de um canto a outro para poder levar o som mais adiante. Foi até que eu pulei o muro e fui lá escondido. Que lugar mais gostoso, meu Deus. Eu ouvi lindas histórias da Bíblia, da vida do menino Jesus. Lá eu ganhei um cartãozinho que na época eu chamava de santinho, com desenhos de criança brincando com animaizinhos lindos e com frases bíblicas. Eu mostrei aos meus colegas e todos quiseram ir lá para ganhar também. E acabou que cada vez que a gente ia, a gente ganhava um santinho, então cada vez aumentava mais a turminha. E a gente ficava louco para voltar, para ganhar outro, para colecionar. A turminha aumentou, mas íamos escondidos, até que resolvi pregar no meu caderno para não perder. Para enfeitar o caderno e para olhar sempre, porque era lindo demais. Falar com vocês a verdade que até hoje ainda não vi umas figurinhas tão lindas, desenhos tão lindos, cartãozinhos tão lindos. E naquele tempo aí que era lindo mesmo, porque a gente não tinha essas coisas, não tinha nada. Foi aí que então a professora viu aquilo pregado no meu caderno e irou. Irou de tal forma que avançou no meu caderno e rasgou as folhas dele todo. E rasgou em pedacinhos o meu cartãozinho. Me colocou de castigo, fiquei cheia de unhadas minando sangue, porque naquele tempo a professora podia bater em alunos. Naquele dia, ela procurou meus pais e pediu para eles ficar de olho em mim, que eu estava fazendo coisa indevida e que me castigassem mais. E contou para eles, né? Sabe o que aconteceu? Meu pai e minha mãe cochicharam e eu pensei, ai, é já que vem a vara de marmelo ou de maçã, que ela tinha ali já guardada no jeitinho para bater em nós. E para minha surpresa, eles falaram assim, você pode continuar indo escondido, sem falar que nós deixamos, faz de conta que a gente não sabe, porque dá problema para nós.
Eu continuei indo, mais aliviada. Foi até que um dia eles fizeram uma pregação lá que dizia que aqui não ficará pedra sobre pedra. No mundo, né? É o que Deus adverte para o Apocalipse. O povo escutou aquilo pelo alto-falante e juntaram uma grande turma e os expulsaram daqui. Eles diziam que aquele povo estava jogando uma praga na nossa cidade. E eles foram embora porque foram ameaçados. Fiquei triste, mas continuei a vida normal, indo na igreja matriz. Já mocinha, eu passeava no Aleixo para nadar e ia ver também uma senhora que morava lá que eu gostava muito, muito, muito. E gostava da criançada também que me rodeava, porque toda vez que eu ia, levava um agrado para eles gostavam. Uma vez, eu estava esticada na grama de biquíni, bronzeando o meu corpo, né? Quando a senhora veio correndo me chamar apavorada. Corre, corre, lá vem pessoas no curtume que vão fazer mal para a gente. Meu esposo veio correndo na frente para avisar. Eu entrei com ela para casa, ela fechou tudo de forma que ficamos no escuro durante o dia. As portas e janelas de madeira, né, escurecia mesmo. E ficamos olhando, eu e ela, pelo buraco da fechadura. Fechadura nada, é pela frincha da tramela. Ele sabe que aquele tempo era assim mesmo, né? Correu a tramela e passou outras tramelinhas e ficamos lá olhando os buraquinhos que restavam na porta e nas frinchas da tramela. Eles vieram, olharam, chamaram e não encontraram ninguém para conversar e foram embora. Quem eram eles? Os crentes que citei aí anteriormente aí no vídeo. Eles foram expulsos, mas voltaram sem abrir igreja, somente os 2 casais e sem os filhos. Eram os pregadores da palavra que andavam sob o domínio de Deus, anunciando a boa nova. E eu pensei, se eu soubesse que eram eles, eu os teria recebido. Mas foi bom porque eu estava em trajes de banho, eu ia ficar com muita vergonha. Nunca mais os vi, não sei, mas sei que a semente foi semeada e que caíram em corações férteis, né? Porque hoje há um grande número de crentes aqui. Eles foram os pioneiros na nossa cidade e sofreram, né? Sofreram como mártires do Evangelho, né? Foram perseguidos, né? E eles foram perseguidos simplesmente pela pregação do Evangelho de Cristo. O meu pai, parece que ele lia a Bíblia, mas escondido, porque ele fechava no quarto, ficava lá sozinho e fazendo o que a gente não sabia antes, mas hoje eu sei que ele contava para nós muita história bíblica, com certeza ele ficava lendo a Bíblia. A proibição de ler a Bíblia começou já no século XIX. Quem lia as escrituras sagradas era mal visto pelos católicos e todo o clero. A igreja exerceu historicamente uma espécie de sequestro da Bíblia para impor à sociedade a uma interpretação única. Nicolau I arremete contra os interessados em ler a Bíblia e reafirma a proibição do seu uso público. É o que eu encontrei em minha pesquisa. O Papa considerava que só ele tinha autoridade suprema sobre todos e que só Deus poderia julgar e depor
contra reis e imperadores que não atuavam de forma cristã. Porém, em 1965, o Concílio do Vaticano encorajou definitivamente o uso da Bíblia pelos católicos, mas o livre exame da Bíblia pelos fiéis levaram a uma obediência mais rígida a Deus, de acordo com o que ele descreve, estabelece através da Escritura, a Palavra Santa da Bíblia. Em um dos próximos vídeos eu conto para vocês a luta dos mártires, né? O início com Martim Lutero pela propagação do Evangelho. Foi um grande conflito. Até lá. Abraço.